Mensagem de número 26. O julgamento de Deus sobre os falsos mestres. A leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 10 a 22. Nós tivemos que entrar em capítulo 2, falando do julgamento de Deus sobre os falsos mestres. No entanto, tudo isso tem um pano de fundo, que é o capítulo 1 de 2 Pedro, onde Pedro nos mostra a importância da palavra. A palavra de Deus, primeiramente, nos dá a fé subjetiva, como logo no início ele fala a respeito, logo no versículo 1, fala a respeito da fé igualmente preciosa que foi aquinhoada, foi doada, foi dada para cada um de nós, como foi repartida a terra de Canaã para todos os filhos de Israel. E essa fé subjetiva nós ganhamos pelo ouvir da palavra. Romanos 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, quando a palavra vem de Cristo, a palavra vem de Deus, essa palavra, produz fé em nós. Isto é, Cristo é a nossa fé subjetiva. No entanto, quando nós recebemos a palavra que vem da parte dele, e quando nós permitimos que essa fé objetiva seja projetada para dentro do nosso coração, essa fé objetiva torna-se a nossa fé subjetiva. É o pedaço de terra que nos foi dado como um quinhão, de fé, a fé subjetiva nossa, e nós temos que trabalhar em cima dessa fé para nós crescermos na fé. Também é por meio da palavra, tudo é feito por meio da palavra, e no fim das contas nós vamos participando cada vez mais. Ao receber a palavra na nossa fé subjetiva, vamos participando cada vez mais da natureza divina. Isto é, tudo que é de Deus, da vida de Deus, da sua natureza, será pouco a pouco sendo transferida, para dentro da nossa fé subjetiva, nessa boa terra que nós recebemos. E dessa forma nós vamos crescer, associar a fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade o amor fraternal, e com o amor fraternal produzimos no fim o amor ágape de Deus. E essas coisas precisam existir em nós, mas também precisam serem aumentadas em nós. E dessa forma nós não ficaremos inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma nós vamos buscar cada vez com maior diligência, confirmar a nossa escolha e eleição. E procedendo assim, irmão, nós não vamos tropeçar nessa caminhada cristã até a volta do Senhor, e nos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Portanto, irmãos, tudo é feito pela palavra de Deus. A nossa fé subjetiva foi adquirida pela palavra de Deus, e o crescimento dessa fé subjetiva também é por meio da palavra, e no fim a entrada abundante, a ampla entrada para o reino eterno do nosso Senhor Jesus,
né, como vencedores também será pela palavra. Portanto, irmãos, Pedro nos alerta, precisamos dar maior importância para a palavra, porque tudo é feito pela palavra de Deus, a obra de Deus é executada pela obra de Deus, e o nosso crescimento espiritual é executado pela palavra de Deus, e a edificação da igreja também é executada pela palavra de Deus. Por isso, ele, nos versículos 12 até 15, ele fala que enquanto ele viver, ele vai fazer de tudo para que a presente verdade, né, esteja no meio dos irmãos que recebem essa palavra e que esteja confirmando essa palavra, né, mesmo depois da sua partida, que a igreja possa valorizar a palavra de Deus, né, até que venha o reino do Senhor. E aí, a partir do versículo 16 até o final do capítulo 1, ele mostra que os falsos mestres andavam espalhando que Pedro, juntamente com João, Tiago e João, eles viram a glória do Senhor Jesus, né, quando no Monte da Transfiguração, Jesus realmente mostrou quem ele de fato era. Eles viram a glória e esplendor de Jesus Cristo e uma voz que vinha do céu confirmando que Jesus era o Filho de Deus, Filho amado de Deus, e que todos deveriam ouvir a ele. E assim os falsos mestres diziam que eles inventaram engenhosamente essa fábula. Então ele quis mostrar que nenhuma profecia vem de homem, não é nenhuma fábula, ninguém inventou isso. Eles de fato foram testemunhas oculares desse acontecimento, e ele disse, ele quis dizer com isso, não somente aquilo era fato, que Jesus no Monte da Transfiguração, né, mostrou a sua glória para os seus três discípulos, mas também que a igreja confiasse a palavra profética, porque essa palavra é mais do que confirmada, né, pelo Espírito. A confirmação da palavra profética, irmãos, vem daquilo que é profetizado sendo concretizado, sendo cumprido. Então, uma palavra que vem de Deus, uma palavra verdadeira que vem, né, profetizada pelos apóstolos, essa palavra se concretiza, essa palavra realiza a obra de Deus, sucede, acontece conforme profetizado. Por isso, ele alerta, eu acho que um dos únicos lugares na Bíblia que diz que a palavra profética é como uma candeia em lugar escuro, em lugar tenebroso. Irmãos, isso é uma das melhores ilustrações que tem na Bíblia, que a palavra profética realmente, né, nos dá, nos localiza, nos ilumina, nos dá direção no meio da noite escura em que o mundo vive. Mas nós não estamos no escuro, nós não estamos a esmos, nós sabemos onde nós estamos por causa da palavra profética, porque ela é uma candeia que ilumina e também dá direção para nós. E é só seguir essa direção, nós vamos chegar na manhã, no amanhecer, que é a vinda de nosso Senhor Jesus, como a estrela da alva, que nascerá primeiramente nos corações dos que o buscam. Portanto, irmãos, nós temos segurança e tranquilidade que estamos no caminho certo, seguimos a direção certa e nós vamos de encontro à vinda do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, depois de tanta confirmação e que Pedro nos deu, e também da importância que ele fala da palavra profética, da presente verdade, da palavra de Deus ministrada à igreja, ele alerta no capítulo 2 sobre os falsos profetas que não foram designados por Deus para falar em nome de Deus,
como diz em Deuteronômio 18, aquele que fala, profetiza em nome de Deus, Deus dizendo assim, e profetiza aquilo que eu não falei, no Antigo Testamento, esse falso profeta será morto. Então, no Novo Testamento, também há falsos profetas que profetizam em nome de Deus, e Pedro agora alerta, não há somente falsos profetas, mas estão espalhados muitos falsos mestres que dão ensinamentos bíblicos, que falam de Deus, falam da Bíblia. No entanto, eles vão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Isso está no capítulo 2, versículo 1. Então, irmãos, que são heresias? Heresias no padrão correto. Heresias são aquelas opiniões contrárias à palavra dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos é o padrão, e se você não aceita, e não só não aceita, mas você é contra, você apresenta uma palavra contrária, isso é heresia. Você então resolve receber uma outra opinião contrária e segue essa opinião que não vem de Deus. Isso são heresias. Portanto, irmãos, tem gente que usa heresia em outro padrão, Por exemplo, no tempo da Tiatira, consideraram, infelizmente, muitos valdenses que amavam a palavra de Deus, recebiam a Deus verdadeiramente, eles eram taxados como hereges pela Igreja de Roma, pelo papado. Portanto, irmãos, isso não é correto usar heresia dessa forma. A palavra heresia é com relação ao padrão do ensinamento dos apóstolos, com relação à palavra de Deus, ortodoxamente ensinada na Bíblia. Muito bem, então, falando sobre isso, eu queria enfatizar mais uma vez, colocando nas nossas práticas. Irmãos, graças a Deus, a palavra realmente tem feito muita coisa entre nós. A obra de Deus tem sido realizada com milagres, com coisas sobrenaturais. Muitas coisas têm acontecido. E na live de ontem, com relação aos colportores, eu disse para os colportores, nós nunca devemos perder a essência da colportagem. Não é meramente alcançar metas, mas a essência da colportagem, irmãos, é ministrar essa palavra da verdade, como o evangelho da salvação às pessoas, Então, primeiramente nós abordamos as pessoas porque Deus tem um propósito com aquela pessoa que nós abordamos, e nós então oramos pelas pessoas, e ali nós já transmitimos uma parte da palavra profética. Como essa palavra em si vem de Deus, ela tem poder de Deus para transformar vidas. Portanto, irmãos, já através da oração, Deus já começa a atuar naquele coração. E depois, irmão, não contente com apenas uma oração e deixar ainda um pouco da palavra de Deus para essa pessoa, talvez essa palavra tenha salva a pessoa, mas essa pessoa precisa de mais palavras, precisa do evangelho do reino. Por isso nós deixamos livros nas mãos dessas pessoas, para que essas pessoas tenham oportunidade de se aprofundarem na palavra, para que essa palavra possa fazer a sua fé subjetiva crescer, como Pedro descreveu no seu capítulo 1 de 2 Pedro, crescer na fé. E mais do que isso, nós gostaríamos muito que essa pessoa também pudesse viver a vida da igreja. Portanto, nós os colocamos na lista de contatos, que haverá sempre alguém
na rede de cuidado, fará contato com essas pessoas. Irmãos, é isso que nós fazemos nas ruas, tá? Fazendo esse trabalho.